Entre 1995 e 1997, espalharam-se relatos em toda a América Latina sobre um animal que estaria atacando cabras e galinhas. A criatura ficou conhecida como chupa-cabra. Jornais e programas de televisão da época divulgaram histórias sobre animais encontrados mortos com perfuração no corpo. Algumas reportagens sugeriam até uma possível origem extraterrestre. Mais um Tobugônia no ar, eu sou Ângelo Gabriel, E eu sou Giovanna Lucato. Fazia tempo que a gente não falava isso, né. mas às vezes a gente precisa vir falar os nossos nomes pra galera descobrir que a gente tem nomes também, É, né, eu quero que me chamem pelo meu nome, igual a minha mãe sempre falava, a gente tem que dar nome aos bois. Ângelo de Luz. Que de luz, porque de luz. Eu E essa semana a gente vem falar sobre a fixação que a galera tem sobre o mórbido, sobre o oculto. Inclusive, a gente estava pesquisando e descobrimos que de 2016 até 2022 houve um aumento de 200% na produção de séries que envolvem assassinato, serial killer, que eles até chamaram carinhosamente de true crime. Hoje em dia, esse rolê do true crime é um gênero praticamente. E aí, diante de todas essas produções, a gente tem, por exemplo, a série do Jeffrey Dahmer, que foi uma série produzida a partir de um caso real, que acumulou mais de 1 bilhão de horas assistidas, o que também tornou uma das séries mais assistidas do catálogo todo da Netflix. E 1 bilhão de É muita gente, 1 bilhão é muita gente. Mas com a série também isso daí 200% só de série, né, tipo adaptação de histórias reais de serial killers, mas tem os documentários também. Uhum. Porque junto com a série, depois a Netflix lançou o documentário com relatos da época e tudo mais, jornal, e aí você fica você entra numa fixação com aquilo que você começa a dar Google para tudo, mas quando foi? Como que foi? Quais as vítimas? Quem sobreviveu? Quem babá. Eu falo: "Caramba", eu me peguei várias vezes, assim, mergulhada na história, era uma coisa de doido. E eu acho que também tem uma outra questão, que é como a gente percebe que daí centraliza a situação para quem cometeu isso tudo quase que num lugar meio romantizado, Romantismo. e coloca em segundo plano as vítimas, coloca em segundo plano quem foram essas pessoas, não dão ali o devido cuidado que essas vítimas tecnicamente deveriam ter, né, com toda a situação. Teve o caso do Dahmer, mas a gente também não pode deixar de citar aqui no Brasil que a gente teve o Maníaco do Parque, na Uhum. década de 90, que foi algo, não digo parecido, mas assim, também foi um serial killer que todo mundo ficou, eu lembro que movimentava, assim, uma galera. A gente ficava o dia todo na TV: "Será que pegaram? Será que pegaram?". E aí achava mais uma vítima. Dava aquela sensação de frustração, mas como as pessoas ficavam obcecadas. Todos os lugares que você ia, porque naquela época não tinha o streaming, você via a TV ligada em jornal 24 horas e todo lugar que você ia era falava, todo mundo falava e respirava aquilo, até que ele foi preso, né, o maníaco do parque, ele foi preso, que inclusive ele tá para ser solto agora, que já deu o tempo de prisão dele, e você a questão da romantização, tinha mulheres que mandavam cartas para ele na delegacia querendo casar com ele, e ele matava a mulher, Sim, era uma coisa de mas esse doido. rolê do Dahmer também isso aconteceu. E aí isso é muito maluco, porque a gente percebe que aconteceu isso na época que o cara esteve preso, ele também recebeu cartas e toda essa coisa, colocando ele como um herói. Só que aí depois que a série foi ao ar e aí trazem de novo a série, acontece a mesma coisa, então aí vem o Halloween, as pessoas se fantasiam, ou aí as pessoas acabam de alguma forma revivendo tudo. Eu lembro que quando eu assisti a série, uma coisa me pegou muito também, que é, acontece todo
o processo do julgamento e depois aparece também todo o momento Uhum. em que ele vai preso e que ele recebe as cartas e toda essa coisa. E aí, de fato, me pergunto, cara, qual é o intuito de a gente fazer uma série fictícia pra contar o caso? Porque no final das contas, existe de fato uma demanda muito grande sobre gente que está interessada nisso, mas também tem muito essa coisa de: "Meu, qual é o propósito?". É a fixação que a gente tem. Sim, mas essa questão da fixação, uma coisa é a gente lançar documentário, e Uhum. aí contar de fato sobre as coisas que aconteceram, outra coisa é fazer uma série com trilha sonora bonitinha, com uma estética legal, com jogo de luz e com uma cor e não sei o quê. Mas aí entra isso que você falou da romantização, parece que eles criam um ambiente para romantizar uma situação que foi trágica, né. Porque daí também tem um outro ponto que me faz pensar um pouco, que é, nem todo mundo está interessado num documentário. A gente sabe que o gênero documentário não é um gênero que ele tem um gosto tão popular. Mas aí a gente percebe que essas coisas são transformadas como se fosse uma série de ficção dentro de uma narrativa super jornada do herói, É. e aí, cara, é muito maluco isso, me pega muito. Se precisa ter esse tipo de série, porque daí fica quase que uma questão meio ética também, esse ponto de, tipo assim, eu gosto do mórbido, eu gosto daquilo que é oculto, eu gosto de entender mais, só que pra quê? Pra quê? Exatamente. Mas tem um negócio dessas séries também, que quando eles pegam eles humanizam o assassino, então eles contam como que ele começou aquilo, por que que ele começou, daí geralmente são pessoas que passaram por traumas, que foram abusadas, então assim, traz uma humanização daquele serial killer. Então, mas a discussão ela também passa mesmo por esse lugar que é, talvez a pessoa não precise ser colocada como um monstro e como um vilão, porque a humanização ela de alguma forma precisa acontecer, muito nesse lugar de não dá pra gente entender que pessoas que fazem esse tipo de São coisa, normais. elas estão afastadas das pessoas, elas estão afastadas do que a gente é, e aí a humanização ela precisa acontecer. O ponto é como isso é construído. Que aí tem toda essa coisa de a romantização com as vítimas, porque o ponto não é: "Ai, a gente vai afastar essa pessoa como se ela fosse um monstro e ela não tem nada a ver com os humanos", porque Uhum. essa coisa do humanizar tá muito ligado a isso. E aí isso tecnicamente deve acontecer, então a discussão ela também tá muito nesse lugar, que é de um lado é a galera falando tipo: "Pô, estão romantizando um negócio", do outro lado é: "Mas tem que humanizar as situações, porque elas fazem parte sim de um cotidiano", mas aí vira esse rolo aí, porque daí as pessoas entendem o quê? Vamos se fantasiar do fulano no carnaval. No carnaval. Inclusive a estética da moda, na época da série voltou, o óculos, né, aquele óculos, Aviador é o amarelo, nome. aviador e tudo mais, aquela estética anos 70, acho que era final dos anos 70, início dos anos 80 e tudo mais. E aí você fala: "Caramba, que coisa doida, o cara matou um monte de gente". E uma outra discussão também que tinha nas rodas, era assim: "Pô, mas essa pessoa também procurou isso, né". Ah, é. Da Ainda mais se a vítima, gente colocar a vítima no pensa lugar de da culpa é da vítima, porque ela estava no lugar errado, ela estava não sei o quê. Isso, né, fazendo um ponto, uma ligação, é a mesma coisa com a violência contra a mulher. Muita gente usa o discurso: "Ah, mas a roupa dela tal". Isso não é justificativa, mas eu vi as pessoas meio que defendendo ele, falando assim: "Mas a pessoa procurou isso". ainda mais se a gente pensa no rolê do estigma com o fato de ter sido relações homossexuais também, né. Mas essa coisa também do rolê de a mulher e toda essa coisa que é trazida até como uma justificativa, a gente tem um outro ponto também de que, ao mesmo passo que a gente sempre se interessou por essa coisa meio do mistério, do mórbido e tudo mais, e a mídia enaltece muito essa coisa, pra gente querer se interessar por isso, a mídia também massacra dependendo do contexto, porque, por exemplo, quando a Xuxa fez o sucesso estrondoso que ela fez, Aham. a galera veio falar que era pacto, tipo: "Ah, ela tem um pacto com o capeta, aí vamos rodar os discos contrário", e aí toda essa coisa. Então é bem maluco, porque isso acaba se tornando meio seletivo também, do que a gente vai enaltecer. Tinha a história do pacto,
que todo mundo falava: "Ah, ela tem pacto, ela tem pacto", o Se filme fosse pornô fácil, né, é, ainda também, se fosse fácil a gente já teria feito, o canal já teria 1 milhão de seguidores sabe, em 3 semanas. Porque ai eu já meu teria Deus. feito, eu faria. Se fosse pra, Ai que é o quê? horror. É umas como será que Amigo, não faz? Umas pode gotinhas ter de essa sangue. fala, porque se o canal bombar, Vamos vão falar falar que a que gente fez. delícia, a gente vai Não, parecer porque satanista. eu sou extremamente Ai, religiosa. você é católica, né. Sou Mas como será católica. que Eu faz? não sei, Será, tipo assim, 3 gotinhas de sangue, eu não pinga no sei. fogo? Outra coisa que eu lembro também que tinha muito desse rolê, principalmente quando eu era adolescente, eu tinha uma colega da sala que falava um negócio assim: "Ai, porque o meu irmão", ela odiava o irmão, "porque meu irmão, ele tem um livro do São Cipriano Ai, na casa". nossa. E aí a gente sempre ia lá na casa dela, eu e alguns colegas, quando a mãe trabalhava e o irmão estava fora, ou seja, um bando de pré-adolescentes na casa, e a gente entrava dentro do quarto do irmão dela para tentar achar o livro do São Cipriano, pra gente poder ver como que fazia as As magias e tudo mais. magias. E aí consegue ganhar muito dinheiro, porque nessa época o irmão dela tinha conseguido uma promoção no trabalho. E aí ela achava que ele tinha feito as magias do São Cipriano, ela contava, ela era um entretenimento puro na nossa sala. A gente amava tudo que a gente escutava. Então assim, ficou É pensando. doido como a gente já cresce com isso, né. Quando a gente faz a brincadeira do copo. Você já fez a brincadeira Uhum. do copo? Nunca tive coragem. Eu também, daí falava assim: "Não pode fazer porque atrai o espírito tal, o espírito fica no quarto tal", e eu ficava morrendo de medo daquilo, mas a gente fazia, e eu ficava: "Meu Deus, e Tu agora que não sei brincava o do quê". copo? Eu cheguei a brincar, e acontecia É, umas e coisas bizarrice, religiosa, né, e assim. religiosa que você é, Ah, eu e sempre gostei de uma coisa mais oculta. não, ela primeiro vem falar: "Ai, que eu sou católica, super religiosa", e aí do nada vem falar que brincava. Mas eu rodei o disco da Xuxa ao contrário também. Sabe outra coisa desse rolê do rodar? É que ficam falando, tipo: "Ai, ela fez pacto com o diabo", porque fica falando assim: "Ai, Exu não sei o que lá". Aí Ai, no final mas das contas a gente sabe colo até que é uma intolerância gente, religiosa. coloca os tá tudo errado, É. tá tudo errado. A gente tem que colocar na tela, a hora que começar esse programa, avisando que estamos falando de uma época, né, aquela coisa de politicamente incorreto, que anos 90 foi isso mesmo. Mas tinha um disco que rodava ao contrário, que era a música Hilarie, depois ela lançou em Você 90. sabe cantar na no ao Eu contrário? sei, Lori. Tá bom, chega. Em 94, ela lançou também um Não, outro eu amo que disco. ela veio até com as datas, né. Não, eu Às só 3 horas sei. da manhã de De setembro de 1994. 1994, ela lançou um disco chamado Sexto Sentido. Uhum. Por que que ela lançou um disco chamado Sexto Sentido? Para manter essa fanfic, né. Tinha aquela clássica também que era ambientado numa ilha, que ela cantava com a Sasha quando era criança, que também falavam que essa música tinha pacto. Ou seja, Qual que era essa queriam música, tu colocar um sabe? pacto para ela, não sei. Era aquela, Ratanaba não é Ratanabá, vai ser Skinny marink, dink dink, skinny marink, não, dum. era uma coisa meio tipo, Poar é que era uma outra Na língua que na eles cantavam. na ra no na re. Isso, essa, ro ro essa, tinha esse negócio, não Na tinha na 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 falavam na que essa também tinha na na pacto. na re. Isso, que era a Sasha que cantava no final, era só a criança que não sabia pronunciar Coitada da nada. Sasha. É, coitada. Sabe que a Sasha nasceu sem cu, né? E uma das teorias das conspiração que eu mais amo é essa que é atual, né, porque também a gente precisa trazer um público mais jovem para o podcast, a gente precisa falar Hum, das coisas da atualidade falou, também, né. velho. Amiga, a gente só vem aqui falar de coisa que aconteceu em 1990 e noventa e poucos, também aí não vai dar. Mas qual que é o rolê atual que eu quero contar? É que agora, se você tem os olhos treinados, e isso é falado pela própria galera que tem esses olhos treinados, você consegue perceber que o presidente da república morreu e que Essa é uma teoria. agora são atores com máscaras e se vocês olharem bem as fotos, vocês vão perceber que em alguns momentos o olho tá meio Tá distante da diferente a voz. máscara. Eu amei a justificativa. A justificativa diz que é porque antes o Lula sempre andava com uma garrafa de água e agora ele não anda mais com a garrafa de água, então quer dizer que, ele morreu e são os atores que estão
mantendo ali o legado, não contaram, esconderam pra gente. É, não, eu já ouvi: "Olha na mão dele pra ver se ele tá com os 5 Todos os dedos, dedos", é. a voz dele, se vocês repararem, a voz dele tá sem um sotaque, não sei o quê. Então, assim, a mente é um lugar livre, né, do ser humano e o WhatsApp é uma ferramenta E o doida, né. Telegram também. É que agora a gente entra também muito nesse lugar que é, ao mesmo passo que a mente é um terreno fértil para quem quer que esse terreno seja fértil, a gente entra muito nesse paralelo de que é, o que que a gente consegue entender como algo, né, mórbido, algo misterioso, algo oculto, e o que que entra no rolê meio conspiração. Eu tenho uma que Amiga, eu eu vou amava. falar uma coisa aqui que talvez você odeie que eu vá falar, mas aí já não entra nem na questão da conspiração. Daí já entra na questão da burrice mesmo, porque é uma coisa, assim, que você fala: "Meu Deus, é sério isso?". E pior que tem gente que acredita. Então, mas eu ia falar de uma que eu acreditava e pirava muito, que quando eu era adolescente eu descobri que a Avril Lavigne já morreu. Você já viu essa? Que ela foi substituída, Que e ela não aí envelhece, né, que ela tá sempre jovem. essa é a mais recente. Não, mas tinha uma lá que eles analisavam as letras da música, eles falavam qual que era o nome da sósia, porque quando a Avril Lavigne morreu, ela estava no auge da sua carreira. Então eles Uhum. substituíram ela por uma moça chamada Melissa não sei o quê, e aí fez plásticas, daí eles Melissa foi que comparavam. trabalhou comigo, Aham. na época que eu trabalhei em telemarketing, Uhum. quando eu vim pra São Paulo, ela chamava Melissa. Melissa. É, quando vê, depois ela saiu do emprego, porque ela foi ser a sósia Foi da Avril Lavigne. Era igualzinho, porque ela era pequenininha. Então, daí nas análises tem que a voz da Avril Lavigne antes de ser a Avril Lavigne copiada, era diferente, o nariz que antes era diferente, daí tem as fotos que comparam, aqui ela tinha o cabelo mais não sei o quê. E assim, eu fiquei fissurado por essa teoria da conspiração anos, essa é a minha favorita da internet. E tem uma nova também, né, que o pessoal adora colocar uma nova. Hum. Tem do Jim Carrey, Ah, esse eu vi bem por que cima. estão falando assim: "O que que aconteceu com o Jim Carrey?". Daí o pessoal mostrando máscara de silicone, que era uma outra pessoa se passando por ele, mas o que que aconteceu? Onde está Jim Carrey? Eu vi, tipo, postagem no Twitter. E no final das contas eu acho que ele só fez uma cirurgia de blefaro, né, Eu que é não sei, ou ele deu blefaroplastia. uma engordadinha ou alguma coisa É, eu assim. acho que ele tirou aquela pele que a gente tem aqui na pálpebra, que vai caindo conforme a gente vai envelhecendo. E aí quando você tira, geralmente dá uma levantada no seu olhar. Hollywood é um celeiro de conspiração, porque tem Uhum. aquela também da coisa de tá todo mundo jovem, tá todo mundo cada vez mais jovem. Por que que está todo mundo cada vez mais jovem? Isso também tem virado uma obsessão, quase que uma investigação, por que que Hollywood está ficando cada vez mais jovem. Teve a mãe das Kardashians, né, que apareceu muito mais jovem, só que depois a gente vai ver que não é bem assim, que tem ali uma alteraçãozinha no Photoshop. Que loba. A gente Lobíssima. tinha que aprender a fazer A pra fazer gente o tem que vídeo, achar o né, filtro que que ela ela usa, é. usou, Não, eu aposto que algum porque eu tô do na quase ali no caminho de falar assim: "Me empresta esse daí filtro". coloca nesse lado, o meu Coloca nesse não. lá não, coloca aqui na face, pra poder parecer jovem, pra poder acompanhar você, É. até você chegar à minha idade de hoje, pra daí falar assim: "Eles são da mesma Da idade". mesma idade, a gente atingir a mesma faixa etária, né, tudo Exatamente. tudo pelo mesmo lugar. Mas falando dessa coisa também de substituir, também fiz uma pesquisa de informação de qualidade, que é o Hum. rolê da ovelha Dolly. Uma informação bem nova, né, tenho certeza que ninguém sabe, que a ovelha Dolly, ela foi a primeira ovelha que deu certo a clonagem. E aí ela sobreviveu 7 anos. Ela deu tão certo que ela deu origem a produtos. Hum. Guaraná Dolly. Ah, ela foi uma clonagem que deu certo no ano de 1996, só que só foi a público mesmo no ano seguinte que isso deu certo, e também eles precisaram de 277 tentativas para fazer dar certo, e aí realmente funcionou. A estimativa de vida de uma ovelha, porque eu pesquisei, é de 10 a 12 anos, ela viveu 7. Por ser uma clone, eu Viveu achei ela bem bastante. loba, né, uma ovelha loba.
E também descobri que não existe nenhum registro que um humano já tenha sido clonado. O que me deixa mais, assim, eh, pensando em tudo isso que a gente está falando, é pensar que eu vivi tudo isso. Eu passei pela Hum. Dolly, eu passei pelo chupacabra, eu passei por tanta coisa, Não, gente. tanta coisa de qualidade, né, Tanta amiga? coisa de E eu qualidade que eu fico pensando: "Será que realmente, assim, a Dolly foi um salto? Ou um ou salto, um é. salto na medicina e tudo mais?" Será que se eles Porque ficassem clonar clonando uma série de ovelhas, iriam fazer muito mais casaquinhos de algodão? É algodão que tem o negócio da ovelha? algodão de lã. De lã. Iam fazer muito mais casaquinhos, a gente não ia precisar usar tanto plástico, tanto poliéster, a gente ia salvar o planeta. Se você tem uma ovelha clonada, Uhum, ela tem ali várias outras ovelhas esperando para serem clonadas. uhum. Essa ovelha que foi clonada escapa e se mistura na que as que não foram clonadas, como que a gente vai achar a clonada? Colocando uma fitinha no pé dela, escrita clone. Clone? É, porque se ela é a clonada, ela vai ali no meio, a gente coloca uma fitinha, Foi pronto. aí que nasceu a ovelha negra. Foi quando meu pai Pai me me disse: disse: "Filha, "Filha, você você é é a a ovelha ovelha negra", negra porque a da ovelha negra família". já tinha Dolly lá atrás, na época dessa música, então para diferenciar, para não acontecer isso, eles criaram uma variação da clonagem, mudaram um gene que ficou negra, a ovelha. Eu fico pensando, né, fizeram um clone, nem pra fazer com pelo colorido. Será que é assim também? Tipo assim, a gente coloca um corante no momento porque eu sei que é um negócio nuclear, é uma coisa que Podia pega a fazer célula. com as cores da bandeira LGBTQIA+. Mas trazendo um ponto eu não, Deus que me A livre. ovelha. Trazendo um ponto, amiga, importante agora, esses tempos passado eu estava vendo que já existem máquinas que fazem clonagem de carne. Isso Eu eu não sei vi. se é clonagem que chama, mas é tipo produção de matéria que aí fazem. Eu Esses tempos sei. passados eles pegaram uma pena de uma galinha, uma coisa assim, e Eles fizeram pegam uma nuggets. célula. E veio da pena, não é? Tipo, ai, a Não pena precisa cai. matar o bicho, A eu ia pena amar então, isso. eu vi um que era assim, a pena caiu da galinha, daí eles pegaram a pena, fizeram nuggets, e aí comeram nuggets com a galinha, andando pelo pátio junto. Comeram nuggets da galinha E viva. ela estava viva, é. Eu acho, Isso é uma nossa, coisa eu acho que muito revolucionário isso. sim, sim. Realmente, isso daí talvez faria com que eu voltasse a comer carne, talvez? Não sei. E ainda falando em teoria da conspiração, a gente também vê que muitas vezes as pessoas falam que toda vez que surge alguma coisa sobre ETs, sobre discos voadores ou ainda até de alguma criatura que tenha aparecido, muita gente vem a público na internet falar que na verdade é o governo que está usando disso como um aparato para poder esconder coisas realmente importantes. Aí o que que acontece? Todo mundo fica super ficcionado nessa coisa estranha que tá acontecendo, e aí, na verdade, ninguém está dando moral pra alguma coisa séria que tá acontecendo no momento. Essa é uma outra discussão que levantam toda vez que surge alguma coisa desse tipo. Faz todo sentido. A gente tem que começar a observar quando que quando que essas notícias de ET, de OVNIs aparecem. Por exemplo, é num período de guerra? Se Mas a gente tá aparecer, guerreando a todo tempo. não, mas às vezes a popularidade do presidente do país X caiu, daí de repente vem um ET querendo levantar essa popularidade. Então tem que tomar cuidado. Você tem que começar a ver, aí fica até uma dica para os tobogoners. Hum. Né, então assim, ver o período que isso tá aparecendo, porque de repente se for num período de eleição, daí levanta a popularidade do que tá perdendo. Levanta as construções aqui de São Paulo também, os asfaltos começam a ser arrumados, Mas né, você já percebeu? teve gente que falou que teve comunicação com o ET, e o ET disse que ele era um enviado de outro planeta, que era uma derivação de uma raça mais desenvolvida do que essa. Hã. Então ele vem com esse discurso
Tipo, Henri Cristo. Eu assisti também já uma reportagem de um ET que se chama Bilu, e ele falou para a população como um recado para todo mundo buscar mais conhecimento. Não sei se você já assistiu essa também. Daí tem a música da Xuxa, Bila Bilu, Bila Bilu. Será que ela se Já, inspirou? eu acho Eu que acho que sim. não, porque a música Bila Bilu vem antes do ET Bilu. O negócio do ET Bilu, quem cobriu essa reportagem foi a Record, em algum dos seus Hã. programas. E aí eles cobriram essa reportagem e eles conseguiram o contato. O ET Bilu, ele tá falando, depois eu vou te Tava mostrar. É sério? ele falando aí, eles gravam o ET Bilu, e aí o ET Bilu tá, tipo, lá no meio do mato, e aí ele fala em algum momento, tipo assim: "ET Bilu, você quer deixar mais um recado pra audiência?" E daí o ET Bilu fala, tipo, com uma voz distorcida, alguma coisa tipo assim: "Apenas busquem conhecimento." Ah, teve aqui também aquela do programa da Xuxa, Hã. o robô. Eu amo esse é muito. Daí eu não, Ele conta o como meu, mas o robô parece que usou todas as drogas do mundo. Cara, é muito maluco. o pior que as pessoas ficavam, assim, fazendo as previsões, daí falava assim: "O robô da Xuxa errou mais uma previsão". Que ótimo. E a era dos discos voadores, ela iniciou em 1947, após um piloto estadunidense relatar 9 objetos voando perto do Monte Rainier. Foi aí nesse momento que a gente começou a pirar, mas na verdade eu acho que já tem até. A gente sempre teve essa fixação em OVNI, pelo menos a minha geração, sim. Sim, amiga, mas a tua geração não é depois de É de 1947? 48. É a tua geração? É. É, então, porque já tinha vindo. Mas o que eu tô dizendo é porque eu acho que já falavam desde o século XIX sobre isso, não? Eu acho que era tipo Ovinomania? Eu amo que tudo que a gente fala nesse podcast é "eu acho". Eu acho Eu que tal acho coisa, que eu acho. eu não vivi esse É. período, Então a gente não é obrigado a saber, a né. gente fez uma pesquisa de 5 minutos Ah, no para! Google, então assim, eu realmente eu acho, porque é por aí. Mas é uma obsessão, inclusive nessa época começaram desenhos também de 40 a 50 e os anos 60 tinham vários, tinham os Jacksons. Eu acho que a gente tem que falar da importância de existir todo esse rolê, porque, por exemplo, a gente tem cidades brasileiras que se sustentam pelo turismo por causa desse rolê dos ETs. A cidade de Varginha, Varginha, que eu falava né. até ontem, eu falava Varginha. Daí o Ângelo eu gosto da Varginha, tipo assim, ele dando uma dica pra mim, eu não pegava. Porque às vezes você tem um problema na tua fala, você acha que eu vou vir aqui crucificar a forma como você pronuncia. Eu fiz faculdade de letras, na letras a gente conhece um termo chamado preconceito linguístico, eu não Linguístico, tenho, exatamente, porque né. como eu sou do interior de São Paulo, Às vezes lá é vocês falam Varginha, Vargina. Varginha, Vargina, lá Uhum. em Vargina, entendeu? Então o Mas pra sotaque se mas caipira. pra se mas pra se referir a lá, vocês também falam Vargina? Tipo: "Ai, lava minha Vargina". Tipo: "Ai, lavei a Vargina e saiu umas coisas dela". Não, daí a gente chama de Britney, a Não, mas só que não Britney é é Brit, Britney na tua não é comunidade. Britney porque é americanizado, mas lá Então, é a Brit, chamam de Brit? de Brit, ou a Dirce. Ah, eu Ai, achei hoje ser horrível. eu vou lavar Mas não Dirce. falavam tipo periquita, Não, priquito? esse daí já tá muito ultrapassado, Muito ultrapassado. muito, já Porque, não é tipo, da da minha época é Laricinha. Laricinha acho que não é a tua. Mas eu achei Dirce e Brit bem tem que ruim. ter nome, tem que ter nome, tem que ter um nome, cada uma tem um nome, Mas a minha tem chamam um nome. mas também não chamam, tipo assim, de algo mais popular. Por exemplo, a minha mãe falava assim: "Lava o pinto". Cara, eu acho essa forma de falar meio estranha. É, Tipo, pinto, esquisito. igual falar, tipo: "Ai, a perereca". É tipo Lava a tua assim, perereca. pinto no lixo, né, dá uma sensação Mas de tem uns que me passa essa vibe, que o pinto é do lixo. Foi em janeiro de 96 que surgiu esse boato do ET de Varginha, que teve um rolê lá que foram 3 adolescentes, eu acho que que viram. relataram e aí a mídia também super se interessou pelo caso. Foi a época do pânico, Hum. essa época, porque você não podia sair que você ia ver o ET.
Uhum. Você não podia andar na rua sozinho, porque você ia ver a chupacabra. E ainda tinha o homem da capa preta, que também tinha um papo que circulava na cidade que eu morava: "Cuidado com o homem da capa preta". Até que uma amiga da minha mãe, que trabalhava no hospital com ela, falou que o homem da capa preta correu atrás dela. Mas na Puts, verdade eu acho que era só um tarado mesmo correndo tá. atrás dela e se aproveitava dessa história do homem da capa preta, mas a gente tinha medo. Minha mãe falava assim: "Ó, não fica até tarde não, porque essa história do chupacabra é real". Mas eu fico pensando um pouco também sobre até como a gente tinha uma relação de, tipo, as crianças que ficavam na rua. Porque isso também, de alguma forma, que bom que existia todas essas coisas, porque, cara, eu lembro quando eu era criança, criança mesmo, eu ficava até sei lá quantas horas da noite brincando na rua. Uhum. E, meu, que perigoso isso. Em Realeza? Ai, amiga, sei lá. Porque, por exemplo, tem um caso super sério, inclusive, que eu até já fiquei sabendo por causa dos documentários, por conta do gênero true crime, que A gente super a galera pesquisa. ama, é que teve o caso Evandro, que aconteceu no interior do Paraná, numa Eu cidade do lembro, litoral, eu lembro. que foi uma coisa que até, sei lá, 2, 3 anos atrás ainda não se tinha uma conclusão de fato do caso, porque não encontraram ossos e nem nada, e enfim. Mas, tipo, independente de onde era, eu acho isso bem maluco também, de como a forma como as crianças eram cuidadas também era uma outra coisa. E aí por isso que eu digo, eu acho que de alguma forma até essas histórias tinham uma importância boa no nosso E país. no nosso país, no nosso imaginário. A gente tem a Richthofen também, né, que Hum. a gente tá falando de todas essas histórias e também esses dias eu vi um vídeo dela no supermercado e as pessoas parando para tirar foto, pedir autógrafo. Eu falo: "Gente, mas que inversão de valores". Mas é que daí eu acho que entra na coisa que é, tipo, se ela pagou a pena, Então, ela tem o direito de ser, isso que eu ia falar, hã. porque esse é um assunto bem polêmico, assim, esse realmente é um assunto polêmico, porque eu vejo as pessoas falando muito. Falando: "Ela não tem que ficar solta, ela não tem que isso, ela não tem que aquilo", mas é o que a gente tem de lei, é o que a gente tem de justiça nesse momento. Então se as pessoas ficam indignadas, eu acho que a gente tem que buscar maneiras de mudar, essa lei, né, porque ela cumpriu a lei, e eu não estou falando de passar a mão para cima do que passar a mão na cabeça para o que ela fez, que isso não entra nem na discussão aqui. Mas, ela seguiu a lei, então é bem isso, agora deixa a mulher em paz, gente. É, ela tem direito, mas é que eu acho que o ponto entra muito nesse lugar de como a gente brasileiro ama uma coisa meio celebridade, meio famosa, e a gente ama essa relação que se tem, né. Então, tá muito ligado a essa coisa de, por exemplo, não basta deixar a mulher em paz, tem que transformar ela numa estrela. É Então quase que uma entidade, né, ela se é. transforma numa entidade, uma coisa assim, meio que sobrenatural. É doido, assim. E aí também, amiga, já tem até pesquisas sobre, de fato, a gente conseguir ir morar em Marte, que tinha aí muito esse rolê que falavam já e falam já há muito tempo que já existe possibilidades ou até estavam averiguando as possibilidades de qualquer pessoa morar para lá, e aparentemente isso está mais perto, porque a gente já destruiu o planeta Terra e daqui a pouco não vai mais dar para morar, então isso vai se tornar cada vez mais real. Elon Musk já construiu uma nave para mim, se chama Starships, não sei quantas pessoas vão conseguir por vez, E a Nicki Minaj fez uma música, né, canta um pra pedacinho. você, Starships, Narará, não sei, tará, nã-nã-nã. Ai, tarararará. não vamos falar sobre ela não, que ela anda muito esquisita. E Marte é o planeta que mais se parece com o planeta Terra. O dia marciano tem duração de 24 horas e 39 minutos. Ou seja, no horário de verão você não precisa ajustar o seu relógio. Será que eles têm horário de verão? Será que já implementaram isso lá? A gente pode levar essa ideia para lá para economizar energia, Eu né, acho bem bom porque também. os marcianos provavelmente eles gastam muito mais energia para manter o bronze vermelho. Isso eu estava pensando, que lá onde eu morava em Realeza, tinha um cara lá que se chamava Marciano. Será que a pessoa que deu o nome pra ele gostava muito desse tema?
Eu tenho um primo que chama Marcelino, será que tem uma Ah, não, mas relação? Marcelino daí já tá muito distante, porque Marcelino já tá ali meio perto do Marcelo. Eu conheço também Marciel, também já tá ali meio perto do Marcelo. Será que são A gente ETs? eu tenho uma prima chamada Marta. Será que tem a ver com o negócio de Marte? É o feminino de Marte, Pois é, o né. masculino, mas eu não vejo homem chamado Marte. Ô, seu Marte. Será que tem, gente? Alguém conhece um Martô, Marte? Martô, Martô acho que funcionaria. Não sei. "Boa tarde, Martô". Seu Marte, venha aqui, por favor. Como que chamaria os nomes em Marte? É, a gente tem que pensar A nisso gente tem que também. pensar, porque eu não vou poder levar Giovanna Lucato pra Marte. Vai Não, ficar, não vai combinar. não vai combinar. Tem que ser, eh, tem que ter um nome tecnológico, assim, uma coisa futurista. Hum, Giovanex. mas será que lá em Marte eles estão nessa pegada mais do futuro ou será que eles estão mais numa pegada porque eu descobri inclusive que lá em Marte também tem tempestade global de poeira. E aí se eles têm tempestade global de poeira, a gente não sabe se eles estão tão tecnológicos assim. Mas é de poeira. Eles conseguiram Mas transformar não é a água em pó para uhum. não molhar e desmanchar a chapinha. Não, é É, super pra não, frente. faz muito sentido, eles Faz estão muito muito à sentido. frente. Mas eu acho que essa coisa tipo X é uma coisa muito daqui da terra, amiga. Eu acho que teria que ser uma coisa mais por Achei lindo. E você? eu ia querer me cha eu não, eu ia querer Câmbio. eu queria que o meu nome marciano fosse Câmbio. Eu acho que Câmbio, Câmbio ele vem com uma mas câmbio tá muito proposta ultrapassado. não, amiga, então vai ser como? Cambiante. Cambiante Cambiantes, eu acho que funciona. cambiantes, Antes não, cambiantes. porque antes parece que é uma coisa que tipo, ai, é anti-veneno de barata. Então Mas não deve você que ser. tá indo pra Marte, você tem que saber que você tem que se preparar, tá, porque Marte também é frio, você tem que levar um casaquinho. Vai pensando no nome que você vai querer adotar, né. No E outra coisa, nome, será na que é nome roupa, composto que a galera geralmente gosta mais? Porque daí eu iria poder me chamar de, sei lá, cambiante marujo. Eu gosto desse. Stratrusco, Extratru cambiante Stratrusco, extratrusco eu gosto, meio russo, mas meio extratrusco também eu acho que funcionaria Stratruscos, como um nome só. Stratruscos. Daí tem que ter uns pra dar uma diferenciada. Eu não quero que o meu nome tenha esses sons. Não é com X, é com S's. Né, É mas tipo uma conexão sem fio wireless. Wireless, eu também acho que funciona. Eu Igual aquela acho. banda, né, Desireless. De Desireless. tu poderia ser a Desireless e eu posso ser o Estratruscos. Eu gostei dos nossos Eu, nomes se de eu fosse Marte. pra Marte, eu ia pegar todo o catálogo da Madonna e falar assim: "Gente, eu sou cantora, gravei essas músicas". O Eu casaco ia bombar. amiga, a Madonna é muito mais rica que você, ela ia chegar lá muito antes que você. Será? Ai, Eu para, não né. sei, ela tem vida boa aqui, por que que ela ia querer ir pra lá? Porque vai dar ruim. Ah, Inclusive, o casaquinho que tu tem que levar tem que ser bem potente, porque a temperatura média lá é de -63 graus. caramba. É um casaquinho um pouco mais Um quente. casaco um pouco Um mais quente. casaquinho mais quente. Daí o que que você faz? Você já pega a lã da ovelha Dolly e já faz um casaco. Um casaco de E algumas ovelhas, e aí já se enterra também na poeira lá, porque faz sentido a clonagem de ovelha agora, uhum. porque eles já estão se preparando para ter mais lã Ah, mas você vai querer para ir explorar para o Marte. bicho? Não, eles não Será que eles já estão exploram. levando, aliás? As ovelhas, pelo menos? Eu não sei, mas é de fato, tem até 2030, estão querendo mandar a gente para lá. Aquela. Não Mas é é que a gente, é s mandar pessoas sabe, para lá. eu fico pensando, esse rolê pra mim soa igual, quando a Katy Perry, que foi para o espaço, sabe que teve isso, né? Sei, e todo mundo se pergunta: "Foi mesmo?". Não, mas a minha questão nem é como foi mesmo, a minha questão é que depois ela deu uma entrevista falando que o fulano lá que tem esse projeto, nem lembro o nome dele, mas O é um Elon Musk. bilionário. Não, Ah, mas não é não o é do Elon Elon Musk, é Musk. o da Amazon. Então, mas ela falou lá que o cara que estava mandando a galera para o espaço estava falando tipo assim: "Ai, porque eu agradeço muito o fulano que tá levando todo mundo para o espaço", a humanidade para o espaço. Que humanidade é essa? É 6 pessoas por vez, Ela. você tem que pagar o sei lá quantos milhões pra ir, e não é humanidade, é um grupinho de Você pessoas. iria pra Lua? Eu não Não, iria, também não piro muito com isso não. É só isso a porque pergunta se eu mesmo. fosse pra Lua, Hum. eu poderia chamar Luana. Gente, é isso, a gente veio, demos as dicas de como que você vive melhor em Marte, casaquinho,
nome marciano você precisa ter também. Já vai pensando. Já vai pensando também na tua tempestade global de poeira que vai dar. O isolamento psicológico lá é extremo, ou seja, não tem essa coisa de você ter que ficar mandando mensagem no WhatsApp. Mas dependendo do convívio que você tem social, talvez seja uma boa ideia Não, sair é pra Marte. ótima, é. Ah, outra coisa, a atmosfera é tão fina que quase não tem oxigênio. Então compra também a tua Máscara. máquina. Leva máscara É, pra se mas proteger será da que uma poeira. só dá? Tem que levar de pano. De Igual pano, na né? pandemia, Pra poder lava. lavar. É, não, tem que. Mas não é essa a máscara de oxigênio. Essa é a máscara do Covid. Leva também, porque a gente não sabe como é que vai ter. Não sabe o que tem lá. E vai que tem a pandemia também, né? Lá vai ser horrível. Pandemix. É, Pandemix é o nome. É isso, gente. Estratrusco, dá o tchau. E chama beijo. Não era. Chama- Cambião? É, Desire. É, Wireless. Wireless. É isso. Wireless. Dá o tchau. Tchau.